Gente, agora nós vamos fazer silêncio. Gente, enquanto a gente não começa, né? Só para a gente organizar algumas coisas antes do início, quando a gente terminar essa abertura do projeto, né, da Semana da Diversidade, quando acabar, vocês vão voltar para as salas de vocês, né, e algumas turmas que estão escaladas hoje no cronograma para assistir palestras, vão esperar na sala que a gente vai lá buscar vocês, certo? O restante dos alunos, então, vai ter aula normal. E ao longo da semana, todos vão participar das atividades que estão propostas até quinta-feira. Certo, gente? Só faltou uma coisinha que já vem. Bom, gente, um bom dia para todos vocês, né, para todas e todos, né, como nós estamos na Semana da Diversidade. Damos início à cerimônia de abertura da primeira Semana da Diversidade da Escola de Educação Básica Irmã Maria Tereza. Nós, como somos uma escola jovem, nós não poderíamos deixar de trabalhar esse tema que é tão importante, tão discutido, ainda tão cheio de preconceitos, de erros de interpretação. E nós não estamos aqui só para estudar, nós estamos aqui para aprender outras coisas, não só o conhecimento. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que aprender para a nossa vida. E a nossa vida não é só o conhecimento científico. São os valores, é viver aquilo que a gente aprende. E esse é um tema que é muito importante. A nossa escola, ela é uma escola que no dia a dia, eu percebo o respeito que há entre os alunos nesse sentido. Mas a gente tem que fazer isso aqui para que a gente possa levar lá para fora também o que a gente vive aqui dentro da escola. Não adianta eu respeitar aqui e não respeitar lá fora. Então, eu espero que essa semana seja mais uma semana de aprendizado. Vamos melhorar os nossos valores nesse sentido, né? E a diversidade, ela tem muitas, como é que eu vou dizer? Muitos segmentos, né? Se eu posso dizer assim, né? Diversidade cultural, diversidade de várias formas, né? E a gente tem que respeitar todas elas. Então, eu espero que essa semana seja de muito aprendizado e de muitos valores que a gente vai agregar na nossa vida. Certo, pessoal? Então, a gente conta com vocês, com bastante vontade de passar esses 4 dias com todas as atividades que a gente tem para fazer, ok? Então, vamos lá. Estou um pouquinho nervosa, né? Neste momento, faremos composição da mesa, chamando então o diretor-geral, seu Osni Mendes Cardoso. Suspense. Aí, seu Osni. Também chamamos os representantes do coletivo LGBTI do CINT de Santa Catarina, os professores Michel Flor,
Fuentes. Para representar os nossos alunos, chamamos a aluna Maria Eduarda da Silva, da turma 211. E também chamamos para representar os professores, o professor Robson Fernandes. Bom, gente, nós gostaríamos, antes da gente, nós vamos cantar o hino e hoje eu quero ver, vamos cantar na capela. Quero ver quem é que sabe cantar o hino nacional, sem acompanhamento, hein? Vamos lá, pessoal. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Traga eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, seus risonhos limpos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sol intenso, raio de esperança, terra desce, ser teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Pessoal, vamos começar a cantar mais o hino toda semana, hein? Mas gostei da experiência. Em 17
17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou o termo homossexualismo de seu rol de distúrbios mentais, deixando de considerar essa tendência como um desvio e, ao mesmo tempo, abolindo o termo. Assim, dizer que a homossexualidade é vício ou doença a ser curada passou oficialmente à categoria de ignorância e preconceito. Por isso, 17 de maio foi declarado o Dia Internacional de Combate à Homofobia, quando pessoas de todo o mundo se mobilizam para falar de diversidade e tolerância, e por aqui em nossa escola não será diferente, organizamos pela primeira vez uma semana de debates, palestras, bate-papo, rumo à conscientização, à solidariedade e respeito às diferenças. E agora, gente, nós vamos chamar a aluna Eduarda Schwamba, da turma 210, a Eduarda vai ler para vocês um manifesto escrito por ela mesma, tá? Então vamos escutar com bastante atenção. Pode ser. Oi, eu estava fazendo um trabalho de cartaz e eu comecei a escrever um texto para pôr no cartaz. Só que a professora Adriana leu, ela gostou muito e perguntou se eu queria vir aqui ler o texto. E no cartaz tinha tu falar sobre transfobia, lesbofobia, essas coisas, e homofobia. E muita gente não sabia o que era lesbofobia, né? E só que existe uma diferença entre homofobia e lesbofobia. E eu separei 3 níveis diferentes. Por que homofobia é diferente de lesbofobia? Porque mulheres também sofrem com preconceito. E eu fiz esse texto. A mulher lésbica sofre 3 níveis de violência diferentes. O primeiro deles é quando não levam a sério assim que uma mulher lésbica sai do armário. Se é um homem que se assume, ninguém duvida. As pessoas podem nem gostar, mas em momento algum vão duvidar disso. Quando uma mulher lésbica se assume, ela escuta coisas como: é só uma fase, está só experimentando, é porque não achou um homem certo, se decepcionou com um cara e etc. O segundo nível é quando de fato os outros entendem sua orientação sexual. Quando aí sim ela sofre a dita homofobia, que é quando ela sai de mãos dadas com outra mulher na rua e os outros acham um absurdo. Quando é expulsa de casa por sua orientação. Quando é espancada, demitida, estuprada, humilhada. O terceiro e não menos importante é a fase do machismo. Sim, não podemos falar de lesbofobia sem falar disso. No meio lésbico, temos 2 tipos de lésbicas, as ditas femininas e as masculinizadas. As ditas femininas sofrem a fetichização, que é quando o homem acha que pode se meter no meio da relação, que ele vai se relacionar com ela e então ela vai deixar de ser lésbica. Isso é muito visível na pornografia. Quando mulheres femininas fazem coisas só para satisfazer homens, que são a maioria do público. Muitas vezes são coisas que nem são reais, mas o alvo é apenas satisfazer os desejos dos envolvidos. Já as masculinizadas sofrem o preconceito, na cabeça dos homens, de que não tem como uma mulher se igualar a um homem. E o que acontece? Ela é espancada na rua, pois para eles isso é ser tratada como homem, já que ela quer ser um. Paralelamente, a lesbofobia procura justificar-se através de argumentos que afirmam que o amor entre as mulheres é uma doença ou um desvio patológico. De ponto de vista moral, a pessoa que tem lesbofobia acredita que o vínculo afetivo entre mulheres é uma aberração, um pecado e uma imoralidade. Em palavras duras e diretas, não importa o quão gentil, empática, simpática, bondosa uma mulher lésbica seja, no final de cada elogio existirá um mais: que desperdício, a moça é sapatão. Meus amigos me falaram isso, meus pais me falaram isso, conhecidos vivem me falando isso. Mas clichê, impossível. Ser lésbica é resistir contra tudo que está aí. Ser lésbica é reescrever desde pequeno o papel social das mulheres.
Parabéns, Maria Eduarda. Belo texto. Abrimos agora para as falas dos componentes da mesa. E a gente começa com a fala do seu Osni, o diretor-geral. Primeiramente, bom dia a todos. É com grande satisfação que a gente abre essa semana, uma semana única e de muitas que vão acontecer daqui para frente. A gente vem numa crescente na escola, né? Já fizemos algumas intervenções, algumas palestras, né? Visando sempre a inclusão, visando a diversidade. E gostei muito da ideia quando alguns professores, né, colocaram assim: nós vamos colocar em prática a Semana da Diversidade. Se empenharam, se esforçaram. Alunos também se envolveram. Acho que é um marco na nossa escola, né, uma escola que trabalha com jovens, que, como a dona Bia falou, há um respeito mútuo na grande maioria, mas ainda há entraves. E esta semana vai contribuir para que nós possamos, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil para nós educadores conviver, né? E às vezes falar, e às vezes discutir isso na sala de aula, tá? Mas é um caminho que nós temos que percorrer. Inclusive, na proposta curricular de Santa Catarina, que vem sendo construída desde 98, ou anos anteriores, ela consolida a questão da diversidade, né? Não só a diversidade de orientação sexual, mas educação especial, as diversidades diversas que acontecem na nossa sociedade. E a escola não pode ser diferente disso. A escola não pode estar aquém. E, melhor ainda, a escola é que vai, né, nas suas discussões, no seu desenvolvimento do saber, está consolidando isso dentro da sociedade. Gostaria também de agradecer, né, os participantes aqui da mesa, né, que vão nos brilhar com alguns argumentos, algumas falas importantes, para que a gente possa entender dentro desse contexto, né, a importância que isso tem para nós acabarmos de vez com a violência, acabarmos de vez com a discriminação, e muito mais, né, do que isto, diminuir ou até acabar com a exclusão, né, e com a evasão escolar desses que muitas vezes não suportam as falas, as críticas, né? Então, essa aceitação de entender o outro não como mais um, mas como um ser único que tem a sua identidade e que também é e deve ser respeitado como ser humano, com seus valores, com as suas atitudes, com as suas orientações, mas que precisa, né, ser respeitado como ser humano. Ele não é mais ou menos inteligente que ninguém, ele é tão quanto. Ele não é mais ou menos importante que ninguém, ele é tão quanto. E isso a gente precisa valorizar. Ok? Obrigado. Agora passamos a palavra para o professor Michel Flor, que é representante coletivo LGBTI. Bom dia a todos e todas. Eu penso que tem que começar me apresentando. Meu nome é Michel, sou professor de Educação Física, sou assumidamente heterossexual e faço parte de um coletivo, que é o coletivo LGBTI do CIT Santa Catarina, assim como foi citado aqui. Provavelmente muitos de vocês já devem estar pensando o que esse professor heterossexual está fazendo aqui ou neste coletivo. E na minha fala é nesse sentido de provocação que eu gostaria de estar dialogando um pouco com vocês aqui, estudantes da escola Maria Tereza. Eu me emocionei com a
a estudante Maria Eduarda, quero parabenizar, não gostaria de deixar registrado aqui, pelo belo manifesto. E penso que se for fazer o levantamento aqui, teríamos vários manifestos. Vários. Mas trazendo um pouquinho, para estar dialogando com vocês, que a importância que é, na escola, trazer esse debate. E se fizermos um levantamento agora, existe uma polarização política muito forte da conjuntura. Muito forte. E gostaria de colocar para vocês aqui que querem, inclusive, calar as nossas vozes com relação, por exemplo, a esse debate. Estão tirando, não sei se vocês já ouviram falar do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Por exemplo, a palavrinha, parece uma coisa simples, a questão gênero. Estão querendo tirar. O professor Sandro está lá, nós estávamos fazendo debate que veio para Santa Catarina aqui, na sexta-feira passada. Quem não conhece o projeto da Escola Sem Partido? É exatamente para que isso que está acontecendo aqui nessa escola não aconteça. Isso é muito preocupante. Mas quero registrar aqui e parabenizar, primeiramente aqui, a direção, toda a equipe diretiva, os professores envolvidos com esse projeto, todos, mas em especial que estão aí, né, à frente, para que isso, que a visibilidade desse debate aconteça. Agora, para acontecer uma semana inteira, eu quero registrar aqui também de que em nenhum momento, pelo menos eu não participei de nenhum ainda, pelo menos nunca fui convidado, ou nas escolas que olha que eu já passei em bastante escola, nenhum nesse nível de organização e intensidade de atividade. Então, quero parabenizar a equipe diretiva, os nossos professores e vocês, estudantes, por estarem envolvidos, ou quem sabe, estão se deixando permitir para que esse debate chegue até vocês, que escutem um pouco, né? Muitos aqui têm dificuldade até, e espero que isso não aconteça, de estar vindo aqui para escutar. Isso muda a vida da pessoa. Eu tenho certeza absoluta que essa atividade, no dia de hoje, dessa semana inteira, da Semana da Diversidade, vai modificar muito o conceito que cada um aqui tem com relação à questão LGBT. E aí, indo para os finalmente, aqui, a gente vai ter toda semana aqui, a gente vai tentar acompanhar também, a gente pode estar contribuindo nas rodas, nos debates também. Mas quero dizer para vocês que um dos grandes problemas é a violação de direito que acontece com a comunidade, né, com o grupo, com esse coletivo LGBT. Estava fazendo um estudo ontem à noite, um pouquinho para vir aqui. O índice de homicídio é enorme. E eu, enquanto heterossexual, eu quero aqui pedir, se a palavra é essa, desculpa, perdão, porque a ampla maioria desses homicídios, do que acontece, da discriminação, é feito por heterossexuais, que muitas vezes afasta as pessoas, que afasta o nosso estudante da escola. É na escola que começa tudo isso. Por isso a importância desse evento. Peço aqui em nome de todos os heterossexuais perdão e desculpa por tudo que acontece em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Que é lamentável que isso ainda aconteça. Por isso a importância do debate. Encerro falando que todas as escolas, não somente em Santa Catarina, mas no Brasil, estejam longe e livre
da LGBTfobia. Muito obrigado e tenhamos aí uma ótima semana de debates e de conversas aqui com relação a esse tema. Muito obrigado. Convidamos também o professor Sandro Luiz Cifuentes, do coletivo LGBTI também. Direto de Blumenau. Então, bom dia a todos e a todas. Sou professor de História do CINT, do coletivo LGBT Fazendo a Diferença, professor gay, e que tenho um grande companheiro, Michel, hétero, dentro deste coletivo, na qual Regina, né? Todo mundo lá brinca e diz assim, olha, diz para a Regina que ele está lá, não é nada. Mas a gente sabe da importância de ter um companheiro como ele numa luta agora. E quando fui convidado, né, para falar da Semana da Diversidade, fazer parte desta mesa, e quero aqui dizer, Osni, agradecer à escola, aos professores, aos alunos que se empenharam, que é importante, é quebrar um grande tabu. É quebrar um grande tabu. Porque hoje nós estamos vivendo num Brasil em que a população LGBT está sentindo o conservadorismo retornar. Nós estamos voltando num Brasil aonde há um desmonte das políticas públicas e da retirada de direitos. Um grande exemplo disso é o PNE, o Plano Nacional de Educação, que eu tive a infelicidade, ao mesmo tempo a alegria, mas a infelicidade de em 2014 estar no Congresso Nacional, no dia da votação do PNE, na hora do debate que estávamos fazendo lá, e que deputados como Marcos Vieira, o senador Bolsonaro e outros dizia pelo fim da ideologia de gênero. Era triste de ouvir, ler cartazes lá dizendo para nós professores, porque lá estavam muitos professores dizendo, professores não corrompam os nossos alunos. Um grande debate contra ao movimento religioso, um debate contra esta ideia conservadora, e que infelizmente veio a Santa Catarina. Há 20 dias atrás, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou o fim da palavra gênero em toda a sua lei municipal, do plano municipal. Vem de uma cidade que é Blumenau, que retirou na Câmara de Vereadores a palavra gênero de todo o plano municipal de educação. Tanto que retirou, que tirou até gênero alimentício. Porque foi retirado toda a palavra gênero. De tanto ódio que o povo conservador tem, que foi dito para retirar tudo. Gênero. Por não entender o grande debate que estamos fazendo dentro da ideologia de gênero, que é fazer compreender que todos nós somos iguais, independentes, a raça, a sexo, a religião. Este foi o grande presente do golpe que vivemos neste país. Por isso que, em cima disto, foi criado o coletivo Fazendo a Diferença do CINT. Porque queremos fazer a diferença. E nos apresentar nas escolas. Ano passado nós iniciamos em Blumenau um debate também numa escola por uma única palestra, para falar com alunos para que possam entender o que era ideologia de gênero. Paramos na televisão, a escola todinha. A Câmara Municipal de Blumenau teve a competência de fazer uma moção de repúdio à escola e aos professores e alunos, porque não deveria ser isto dentro da escola. É neste nível que nós chegamos neste país. E é onde a escola pública falou muito do bem, quando o João disse que precisamos iniciar, e é a partir da escola.
Porque é a partir desse espaço que nós podemos debater, sim, debater o que é ideologia de gênero, o que é igualdade, o que é amor, o que é ser gay, o que é ser lésbica. Até porque nós temos alunos, alunas, nós temos professores, professoras, nós somos seres humanos e vivemos dentro de uma sociedade. Queria aqui citar duas questões, dois autores. Uma delas é Michel Foucault. A todos os alunos, o dia que tiveram tempo, leiam A História da Sexualidade, de Michel Foucault, um filósofo moderno que vem falando e que fala que a sociedade faz o uso abusivo do poder nas instituições, nas escolas. E que bom que essa escola quebrou este abuso de poder que muitas vezes nós possuímos dentro das nossas instituições. E que esta forma de abuso de poder é a forma de disciplinar, de dizer o que é o corpo perfeito e dizer como deve ser o comportamento humano. Essa é a grande quebra. E Nietzsche reafirma isto. Vai reafirmar, filósofo alemão, que vai dizer que nós temos que refazer o que é bom e o que é ruim. Não aquele bom antigo, mas também não é aquele ruim que está aí. Não é aquele bom que vai dizer daquele bom cheio de eu sou bonzinho, mas sim é aquele que o bom da honestidade, o ruim da incompetência, não aquilo que hoje a gente às vezes prega, que o bom é aquele que teme a Deus, o ruim é aquele que não teme a Deus. Este é o pecador ou aquele não é pecador, e ser gay não é ser pecador. Então vivemos dentro desta sociedade, que está aí. Parabéns mais uma vez aos professores e professoras que fizeram isto em debater. E também peço, amanhã, estava lendo no programa, vai ter Não Recomendado, que é um show de O'Hara Gray. Prestem atenção, alunos. Prestem atenção e vejam as imagens, o quanto nos choca. E a partir dali a gente vai começar a mudar e ver que discutir identidade de gênero não é e não quer dizer que a escola vai dizer que você deve ser gay. Muito menos que devemos ter banheiro feminino, masculino e banheiro para gay. Não. É respeitar a pessoa humana. Este é o papel. E que, infelizmente, independente aqui, a cada um dentro da sua confissão religiosa, mas muitas vezes as nossas instituições religiosas estão tentando mudar uma ideia de ideologia de gênero, criminalizar. Lia num cartaz que dizia, né, que não querem a cura. Chegamos ao absurdo de propor no Congresso Nacional a cura gay, como se fosse lá na farmácia comprar um remédiozinho, Regina. Disse assim, vou comprar o remédio, pronto, deixei de ser gay. Deixei de ser lésbica, deixei de ser bi, pronto, melhorei. Não é isso. Isto é importante. Então, parabéns realmente por essa atitude, por essa ação dentro desta escola, que tenho certeza que ficará marcado na história como a primeira semana da diversidade. E ainda mais, nesta semana, onde no dia 17, vamos e comemoramos o Dia Internacional contra a LGBTfobia, por todo o histórico apresentado anteriormente, mas também aqui no Brasil, porque nós tivemos em 2004 um presidente que assinou uma lei contra a LGBTfobia, que foi o presidente Lula, e que nós precisamos aumentar ainda mais esse debate, porque esta lei ainda não está no Brasil como uma lei específica. Enquanto nós não tivermos delegacias específicas para atender a população LGBT, enquanto nós não estivermos locais públicos
para atender a população LGBT, nós vamos ter problema. Por isso, parabéns e muito obrigado. Gostaríamos também que a Maria Eduarda, né, nossa aluna da turma 211, falasse para nós. Bom dia. Eu queria dizer que é uma honra fazer parte desse evento e poder representar todos vocês. Eu queria primeiro agradecer aos componentes da mesa, à direção, porque sem vocês isso não seria possível. Eu queria agradecer ao Grupo Teatral Insanos e a todos os alunos que se uniram para que isso fosse possível, porque a gente sofreu muitos desafios para chegar até aqui. Esse evento ele é muito diferente de tudo que a gente está acostumado, contudo ele é muito importante para a nossa vivência aqui no Maria Tereza. O ensino médio ele é a ponte, é o caminho mais importante para a gente sair da cúpula que a gente está acostumado a viver, debaixo da proteção dos nossos pais, para a gente seguir um rumo à sociedade sozinho. Depois daqui, a gente vai encontrar muitas coisas no mundo, coisas boas, coisas ruins, coisas que a gente vai apoiar e coisas que a gente não vai apoiar. Mas é para isso que esse evento é importante, para a gente aprender a ver o diferente com os olhos cheios de amor, para a gente aprender a respeitar as pessoas. E não tem lugar melhor para a gente aprender isso senão aqui na escola. Por isso que isso é muito importante, tá? Tudo que vai acontecer durante essa semana é uma lição de respeito para que a gente possa aprender que a gente precisa respeitar o nosso próximo e se colocar no lugar, porque é muito fácil fazer uma piada, é muito fácil julgar e apontar, mas quando é que a gente não gosta? É preciso se pôr no lugar das pessoas e entender o que elas estão sentindo, porque nem sempre as pessoas chegam a se matar, mas isso mata muita gente por dentro, isso magoa as pessoas. É sobre isso que essa semana é, sobre amor, respeito e cumplicidade. Eu espero que todos vocês entendam a mensagem que a gente quer passar. Eu espero que vocês todos estejam de mente aberta para entender tudo o que está sendo passado aqui. Não tenham vergonha de perguntar, porque tem pessoas que podem sanar as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada, é isso que eu queria dizer. E por último, a gente vai ouvir a fala do professor Robson Fernandes, que é um dos representantes da comissão organizadora aqui da escola. Turma, bom dia. Eu me chamo Robson, sou professor de História e Filosofia. Realmente essa manhã vem nos iluminar, né? Vem aí a nos enriquecer para uma semana que vai ser construtiva, cheia de debate, cheia de opiniões e até mesmo de resistência, porque não dá de a gente pensar que dentro da situação que a gente se encontra a nível nacional, levantar a mão e ir contra, né, todos esses pensamentos e essas questões. Mas de forma bem simplificada, eu quero pensar e vamos pensar sobre essa semana, tendo como base um carro-chefe que é a palavra respeito, né? Por mais que eu lá em casa eu tenha sido educado a partir de determinados valores, de determinados princípios, a gente precisa reconhecer o outro, a gente precisa se colocar no outro como uma forma de alteridade, para que a gente possa viver num mundo mais justo, humano e solidário. Não dá de a gente pensar somente em si, não dá de a gente pensar somente no próprio umbigo, diante de uma sociedade plural, diante de uma sociedade diversa e que fomenta, né, e que acaba eclodindo diariamente discussões, debates a respeito de N temáticas. Então eu penso que essa semana ela vai ser uma semana muito frutuosa, principalmente para esclarecimentos, né? Porque a partir da ignorância que gera o discurso de ódio, que gera o preconceito, e é
não é pela ignorância, pelo rótulo de ser burro ou de ser N palavra ofensiva que muitas vezes dentro de um meio educacional a gente acaba ouvindo essas palavras. Mas a ignorância pelo fato de não conhecer, de não querer estudar, de não querer debater, socializar, pensar sobre algo. Então essa semana ela vai ser muito importante para que a gente possa levantar a dúvida, levantar a questionamento, levantar provocações, para que a gente possa ter mais esclarecimentos sobre essas temáticas. Vocês vão perceber que o nosso cronograma ele está extenso. Nós vamos falar desde bullying homofóbico e algumas práticas que ainda existem dentro da escola, até falarmos de conceitos mais básicos possíveis. Assim como o manifesto da Maria Eduarda, já quero parabenizá-la, conceitos básicos, por exemplo, como homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, até mesmo saber quem é a pessoa transexual, né, a operação médico-cirúrgica e tantas outras questões que são colocadas e a gente acaba ignorando, né, pela falta muitas vezes de conhecimento, de debate. E a gente acaba se rotulando e pensando dentro do senso comum aquilo que é certo, aquilo que já traz como uma verdade absoluta. Tá? Então a gente tem que pensar dentro desse cronograma, né, que toda a comissão organizadora delimitou alguns aspectos bem importantes, porque todas essas questões, elas irão cair lá no vestibular, elas irão cair também no Enem, como uma prática necessariamente de estudos científicos. Tá? Então a questão da própria palavra gênero, né, com todo esse levantamento que o professor fez, é uma palavra ainda nova para a sociedade, é uma palavra ainda que há estereótipos, há rótulos, mas também algumas pessoas, alguns estudiosos que acabam delimitando um pensamento, né, sobre o gênero. O gênero é uma palavra muito ampla, tá? A partir da década de 80 que a gente que começamos a estudar profundamente essa categoria. Então, todas essas informações vocês terão durante a semana, vai ser uma semana prazerosa e pelo fato de eu não aceitar, pelo fato de eu não concordar, não significa que você vai violentar com palavras ofensivas ou até mesmo com alguma atitude radical, né, esse momento. Então, chegue, converse, é no diálogo, são nas conversas, nas palavras, que a gente vai encontrar um mundo mais equilibrado e convivência democrática. Sobre a diversidade sexual, ela é um tema urgente que não pode ser mais ignorado por professores, não pode ser mais ignorado por gestores e toda a comunidade escolar. E se o preconceito ele nasce lá na família, se o preconceito nasce nos ciclos de convivência, é aqui nesse espaço que ele precisa ser combatido. É aqui na escola, através de discussão, através de parar, de se aprofundar e muitas vezes de se silenciar diante de alguns casos. Ok? Agradeço de modo geral e façamos uma semana excelente. Pessoal, só para vocês saberem, o professor Robson já foi nosso aluno também. Tá? Ele já esteve aí onde vocês estão agora. Tá? Então, assim, pessoal, nós agradecemos imensamente, não só vocês estarem aqui, que é a obrigação de vocês estarem na escola hoje de manhã, né? Assim como todos os outros dias, vamos deixar bem claro, né? Se alguém pensa que não vai ter aula essa semana, as aulas vão acontecer. E entre as aulas, algumas turmas vão para palestras, nós vamos ter show, nós vamos ter muitas atividades paralelas às aulas.
Certo, pessoal? Então levem isso para casa, para que todos saibam que a aula continua, porque ela é importante junto com as atividades que nós faremos. Ok? A gente agradece também, estou muito feliz de ouvir o respeito de vocês nesse momento, de estarem ouvindo, de estarem aqui respeitosamente em silêncio, ouvindo as falas desse pessoal maravilhoso da mesa. E quero dizer, gente, que antes de qualquer preconceito, se a gente tiver amor no coração, e como foi falado muitas vezes aqui na mesa, e é uma coisa que a gente fala sempre, se a gente se colocar no lugar do outro, não tem mais ódio, não tem mais preconceito, não tem mais violência. Então, vamos nos colocar um pouquinho no lugar do outro, que tenho certeza absoluta que vocês não farão a diferença. Vocês já fazem a diferença. E que todos nós tenhamos uma semana maravilhosa e um ano maravilhoso. Mas não deixem de estudar. Muito bem. Então, nesse momento, né, a gente agradece o seu Osni, o professor Michel, o professor Sandro Luiz, a Maria Eduarda e o professor Robson. A gente agradece pelas palavras e convidamos vocês também a participarem da nossa semana. E agradeço imensamente ao grupo de professores que estão à frente desse projeto. Professora Amália, professora Regina, professor Robson, professor Alfredo, a professora Silvia. Se eu estou esquecendo de alguém... a professora Maiara, de matemática, e o Alfredo, já falei, né? E também aos alunos que estão empenhados aí, né? Que se empenharam a semana toda, hoje ainda estavam aí trabalhando. E agradeço a todos. Que tenhamos, então, uma semana muito produtiva e muito cheia de amor para dar e para receber. Desfaça a mesa e todos podem voltar para a sala.